Preste atenção que a notícia já está na tela aqui do Jornal da Terra, e para você nos acompanhando na Terra FM, Daniel Vorcaro avança sob pressão de mais prisões e possível devolução de 40 bilhões de reais. É a delação de Daniel Vorcaro, que agora está sob forte pressão, está avançando e literalmente o bicho está pegando. Isso daqui é um verdadeiro bafafá. As negociações para a delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro devem dar um passo importante nos próximos dias, como a definição de um roteiro para o processo. A reportagem da Gazeta do Povo apurou que prisões realizadas na quinta-feira, dia 16, ontem, indicariam parte desse andamento. Os alvos da Polícia Federal desta vez foram Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco Regional de Brasília, e um advogado próximo a Daniel Vorcaro. Fontes ligadas à investigação disseram à reportagem que informações surgiram das negociações da delação com Vorcaro já ajudaram a fundamentar as prisões. Meus queridos, isso daqui, segundo o que dizem, vai estremecer o Brasil. Já tem prisões oriundas de informações de Daniel Vorcaro dessa delação premiada. Além disso, a quarta fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada novamente, sem incluir entre os alvos de medidas judiciais autoridades, ou, incluindo, entre os alvos, medidas judiciais, autoridades de alto escalão dos três poderes, sem incluir, tá bem? Entre os alvos, medidas judiciais, autoridades de alto escalão dos três poderes. A reportagem apurou que uma possível explicação para isso é que os investigadores estejam esperando a delação se concretizar para só depois focar nas autoridades mais importantes. Presta atenção, hein? Esse tópico aqui da reportagem é muito importante. Porque às vezes você está acompanhando e prende esse, prende aquele, de repente você está naquela sensação de injustiça. A reportagem destaca muito bem que desta vez, nesta quarta fase da Operação Compliance Zero, não incluíram entre os alvos de prisão e também medidas judiciais autoridades do alto escalão dos três poderes. Alguém sabe me dizer quais são os três poderes? Eu vou te dizer. Poder legislativo, que é a Câmara e o Senado Federal. Poder executivo, que é a Presidência da República, o Palácio do Planalto, sobre a gestão do atual presidente Lula. Poder judiciário. Aí você inclui STF, a Suprema Corte, cortes superiores, tribunais superiores. Isso daqui vai abalar a República porque tem pessoas dos três poderes, segundo as investigações, que estão envolvidos no caso do Banco Master. A expectativa, segundo investigadores, a par das apurações, é que um eventual acordo de colaboração acompanhado de provas robustas possa alterar o alcance da operação, ampliando o foco para agentes políticos e integrantes do judiciário nas próximas fases. Os advogados do ex-banqueiro devem entregar à Polícia Federal e a procuradores uma espécie de roteiro da delação nesta semana ou na próxima semana. Apesar de movimentação intensa da defesa de Vorcaro, investigadores indicam que o processo, a delação, deve ser mais longo do que o esperado. Isso porque Vorcaro terá que apresentar provas para sustentar o que tem a dizer, além do que já foi levantado pela Polícia Federal. Ou seja, não basta o Daniel Vorcaro chegar lá e falar isso e aquilo, porque a Polícia Federal já tem muitas informações e o Daniel Vorcaro deve apresentar algo novo. Então, para isso, ele precisa
levantar as provas. A defesa do Daniel Vorcaro precisa desse tempo a mais para poder trabalhar. E sabe qual é a bomba disso tudo? Quanto mais atrasa a delação de Daniel Vorcaro, mais ela vai coincidir com o período eleitoral. Você imagina? Eu não estou dizendo que é o caso, tá bem? Mas deputados federais envolvidos aqui no estado de Rondônia, não estou dizendo que tenhamos, tá bem? Imagine São Paulo. Deputado recebeu propina, deputado recebeu vantagem. Senador A, senador B, membros do governo de Lula, membros do governo de Bolsonaro. Você imagina só a metralhadora que vem aí? E caso, tiver membros desses governos envolvidos. Mas há muita coisa a vir à tona, principalmente na questão de lobby. A gente sabe muito bem que Daniel Vorcaro esteve reunido com Lula fora da agenda. A gente sabe muito bem que ele esteve reunido com o futuro presidente do Banco Central. A gente sabe, por exemplo, agora que foi apreendido o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, que estava recebendo propina. O futuro comprador do banco estava recebendo propina, segundo as investigações e as denúncias. Então isso daqui vai, de fato, abrir, tá bem, um verdadeiro terremoto que pode abalar aí a estrutura dos três poderes. A reportagem da CNN dá um destaque de que a delação do Vorcaro ela será bombástica e não vai poupar ninguém. Vamos acompanhar aqui a reportagem da CNN Brasil. Agora, Caio, boa noite para você também. Enquanto a Polícia Federal deflagra essas novas fases da Compliance Zero e vai se aprofundando no que a gente o que vai sendo revelado sobre os podres do Banco Master, Daniel Vorcaro, ex-dono do banco, está negociando um acordo de delação premiada. Não dá para esquecer isso. Neste momento acontece isso. E ele promete não poupar ninguém, Caio? Isso, Márcio. Vamos pegar... boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Márcio, vamos pegar basicamente 2, 3 momentos desse processo de negociação. A ideia inicial do Daniel Vorcaro, sim, dos advogados que atuam com ele, era na largada, e nós publicamos isso aqui na CNN, depois foi confirmado também por outros veículos, na largada era uma delação premiada que atingisse os políticos e poupasse ministros do Supremo, pela própria relação ali dos advogados do Vorcaro com ministros do Supremo Tribunal Federal, relações profissionais e principalmente pessoais. Essa ideia, ela bateu depois, nos dias subsequentes, muito mal no gabinete do ministro André Mendonça, e nós depois trouxemos essa informação de que ele teria relatado ali a interlocutores que não aceitaria, não homologaria uma colaboração premiada que não fosse forte, que não dissesse tudo, que não entregasse o que o Daniel Vorcaro sabe ali das relações construídas por ele com os três poderes, durante todos os trabalhos ali em Brasília. E aí isso teria pegado ali fortemente a defesa do Daniel Vorcaro, entendido até como um recado, e neste segundo encontro, ou seja, já houve pelo menos 2 encontros do José Luiz de Oliveira Lima aqui em São Paulo com o André Mendonça, e neste último encontro, sim, ele sinalizou uma colaboração premiada forte, essa é a expressão, e que atinja de fato os três poderes. Quando a gente fala, obviamente, executivo, legislativo e judiciário também, pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ali também ministros de Estado do governo Lula e deputados e senadores do alto escalão ali na hierarquia tanto da Câmara quanto do Senado. Então esse é o caminho. Não seria algo agora para abril, seria muito provavelmente para o mês de maio, mas há expectativa, pelo menos após esse segundo encontro e essa segunda reunião, é de que não será uma delação, vamos dizer assim, para inglês ver. Ai, 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 hein? Ih, rapaz, o que vem por aí, hein? Que bomba vem por aí
então dessa delação premiada de Daniel Vorcaro. Essa semana a gente viu essa prisão, né, que aconteceu ontem, do presidente do Banco BRB, tá? E há notícias disso, olha aí, Vorcaro parou de pagar propina ao saber de investigação, diz Polícia Federal. A investigação cita mudança abrupta no comportamento do ex-banqueiro em relação ao ex-presidente do BRB, preso ontem, quinta-feira, dia 16. A situação pegando fogo, meus queridos. E há muita gente, né, envolvida nisso. A Polícia Federal trabalhando, delação premiada chegando, explodindo com tudo. As investigações da Polícia Federal que embasaram a 4ª fase da Operação Compliance Zero mostram que Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, parou de realizar o pagamento de propina ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, depois que soube da existência de um procedimento investigatório. E tem informações para você a respeito disso. A grana era alta, tá bem? Era muita grana. Para você ter uma ideia, olha só. Antes de Vorcaro brecar a propina, antes dele parar de pagar, o ex-presidente do BRB recebeu 74 milhões. Ô, gente, o BRB é um banco lá de Brasília, é um banco pequeno. E se comparado aí a outros bancos de renomes, outros bancos aí nacionais, é um banco pequeno. Não é BRB, Banco Regional de Brasília, com atuação no Distrito Federal, um banco pequeno. E o ex-presidente recebeu 74 milhões. E não é só isso não, tá bem? Há presentes, exigência inclusive, na reportagem do Jornal Nacional que eu vou destacar para você aqui, exigindo, eu não gostei desse apartamento, dá pra gente ver outro apartamento? Presta atenção na reportagem aqui, lá do Jornal Nacional, na tela aqui do nosso canal no YouTube, o Jornal da Terra, esperando por você todos os dias e já agradecendo, né, você que está aqui comigo, uma galera com a gente. Deixe seu comentário, gente, no chat, eu vou reagir, eu vou mandar um alô especial para você. E deixa o seu nome aí, a sua cidade, deixa o nome e a cidade, que eu vou mandar um beijo para todo mundo nos acompanhando aqui no nosso canal Terra FM TV. Vamos à reportagem. Em um trecho, Paulo Henrique relata a Vorcaro como foi a visita da esposa dele aos apartamentos de luxo oferecidos ao casal pelo dono do Master. Estive no outro hoje de manhã. A esposa ainda está meio cismada. Seria ótimo olhar outro para construir uma referência. Por quê? Hoje estava com a região toda fechada. Seria bom dar o parâmetro. Ah tá, esse outro é uma cobertura, já pensando trazer família. Eu venho na frente mesmo e elas vêm depois. Boa. Vale a pena ver. No mesmo diálogo, Daniel Vorcaro menciona um gargalo de 300 milhões de reais. O documento não explica a que se refere este valor. Outra coisa, quando tiver um tempinho aí, final de semana, veja se conseguimos falar. Esta semana estou com um gargalo de 300 milhões na quarta. Queria bolar contigo o que acha que poderíamos conseguir fazer. Na sequência, Daniel Vorcaro escreve para a corretora de imóveis que está mostrando os apartamentos a Paulo Henrique. Vorcaro fala sobre a importância de satisfazer o executivo do Banco de Brasília. Preciso dele feliz. A PF afirma que nessa outra troca de mensagens há fortes indícios de que Paulo Henrique e Daniel Vorcaro entraram em acordo sobre quantos imóveis luxuosos seriam necessários para cobrir a atuação do então dirigente do BRB a favor do Banco Master. Os dois citam os nomes de empreendimentos em São Paulo. Fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia a Casa Laffer, que está no contrapiso. Você diz Casa Leopoldo, né? Cobertura que você foi. Porque o Heritage melhor que o Laffer, não? Esse era enorme. A corretora nos levou no Casa Laffer. Um apartamento tipo, sim, bem melhor. A Polícia Federal encontrou mensagens em que Paulo Henrique cobrou de Vorcaro a conclusão da negociação por imóveis. E que depois disso, Paulo Henrique deixou claro que estaria cumprindo a parte dele no acordo.
Desculpe dar trabalho. É que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver. Nada, isso não é trabalho, eu sou resolvedor de problemas. Estou tratando de carteira de outro lado. Se referindo a negociações de carteiras de crédito que o BRB costumava comprar do Master. Ai, gente. Eu vou falar um negócio pra você. Seria cômico, né, se não fosse trágico. Exatamente. Seria cômico se não fosse trágico. O homem deu um supimpa, né, um golpe bilionário. Aí, o que é 74 milhões, né? Até ele brecar. Porque a polícia já estava no encalço dele. E aí ele brecou. Você se lembra muito bem que ele tinha aquele sicário, aquele que acabou se matando, né, na sede da Polícia Federal, quando foi preso na Superintendência da Polícia Federal e morreu posteriormente no hospital, né? E há, inclusive, né, muitas teorias aí em torno da morte do sicário, mas esse sicário, para você ter uma ideia, era quem simplesmente fazia toda essa parte de inteligência. O Daniel Vorcaro, ele tinha informações dentro da Polícia Federal ou, né, acesso ao sistema da Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal, Interpol, para você ter uma ideia. Até acesso ao sistema da Interpol. Esse sicário era um verdadeiro espião, daqueles que a gente só vê em filmes. E eles existem aqui no Brasil. Ganhava 1 milhão por mês para ter acesso a essas informações. E aí o que acontece? Mediante a informação que o Daniel Vorcaro recebeu de que a Polícia Federal estava para pegá-lo, o que acontece? Ele acabou correndo, né? Acabou cessando os pagamentos. André Mendonça, na decisão sobre a prisão do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco, né, Regional de Brasília, afirmou que ele, como agente público, teria colocado a presidência do BRB a serviço da manutenção da liquidez do Banco Master. Mensagens trocadas com Vorcaro escancaram o esquema, segundo a jornalista Malu Gaspar, na participação dela na Globo News. Vamos acompanhar aqui na Terra FM. Um trecho da decisão do Mendonça que eu acho que casa bem com isso que vocês estão falando, em que ele fala que o Paulo Henrique Costa agia como agente público que teria colocado a presidência do BRB a serviço da manutenção da liquidez do Banco Master. E por que ele fala isso? Porque chega um momento aqui em que os caras discutem a situação do banco. Peraí que eu estou tentando achar aqui. Eles discutem um gargalo de 300 milhões no banco. Chega ao ponto do Daniel Vorcaro mandar uma mensagem para o Paulo Henrique dizendo assim: outra coisa, quando tiver um tempinho aí no final de semana, veja se conseguimos falar. Esta semana estou com um gargalo de 300 milhões na quarta. Queria bolar contigo o que acha que poderíamos conseguir fazer. Aí ele disse... O Paulo Henrique responde: meu foco é nisso nessa semana, já monto uma estrutura na segunda com a equipe. O que ainda temos de carteira do varejo? E aí equilíbrio com o PJ. O que eles estão discutindo aqui? Formas de desafogar o negócio do Vorcaro, que vivia apertado com problemas de liquidez, passou por problemas de liquidez durante todo o ano de 2025, e aqui claramente o que o Paulo Henrique Costa está fazendo é tentar resolver os problemas do Vorcaro de liquidez. E aí casa com isso que o Camarote está falando. Qual era a governança de um banco em que um presidente sozinho, conversando pelo WhatsApp com um suposto parceiro de negócios, pode resolver um negócio desse? O que você tem aí de carteira de crédito para eu comprar, claro, né? Para resolver o problema de liquidez. E a gente sabe, Natuza, pelas investigações, inclusive pelo relatório de auditoria do BRB sobre as fraudes, o relatório fechado deles, que o Paulo Henrique Costa costumava fechar negócios até o valor de 750 milhões de reais, porque esse era o patamar máximo até o
qual a diretoria podia ir sozinha. A partir daí, ele tinha que consultar o conselho. Então, dá para ver, já que você falou como o esquema funciona e qual é a história das irregularidades, eu acho que esse é um detalhe bem importante, porque mostra como eles operavam. Muito bem, tá então a reportagem lá da Globo News, a participação da jornalista Malu Gaspar, que está em cima, né, de todas essas apurações aí, de toda essa situação envolvendo ministros da Suprema Corte, envolvendo empresários e também membros aí do Poder Executivo, do Legislativo, obviamente do Judiciário, como eu comentei para vocês que estão aqui na sintonia da Terra FM. Um ótimo dia abençoado para você. Amanhã, a partir das... Amanhã não, né? Segunda-feira, às 7 da manhã, estarei de volta com vocês pelo horário de Rondônia, às 8 pelo horário de Brasília. Para quem nos acompanha através do nosso canal do YouTube, deixa eu mandar um abraço todo especial, vários estados aí na nossa sintonia, nos acompanhando nesse momento. Infelizmente o nosso jornal chegou ao fim, né? A gente até queria continuar batendo um papo com a galera, mas é isso mesmo, o jornal tem 1 hora de duração, então na segunda-feira acorda um pouquinho mais cedo, chega mais cedo para você acompanhar. Obviamente dentro do nosso canal do YouTube tem também outros vídeos aí, mais informações sobre tudo que está acontecendo no nosso Brasil, as informações regionais também do estado de Rondônia. Um abraço especial para você, um bom final de semana, juízo, cuidado com as estradas, cuidado aí ao beber, tá bem? Tome muito cuidado, se beber, não dirija, respeite a vida, tá bem? Vem aí a programação musical da Terra FM, grande abraço do Fábio Rodrigues, valeu, tô indo nessa, fiquem todos com Deus, valeu, valeu! Você ouviu Jornal da Terra, você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Muito bem, para você que ainda está ligado aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Não se esqueça, gente, se inscrever aqui no nosso canal. Eu estou vendo que muita gente está assistindo e estão deixando de se inscrever. Faça isso, gente, isso dá uma força muito grande aqui para o canal, porque a gente precisa movimentar o canal. A rádio, ela é uma emissora local, lá no estado de Rondônia, ou no estado de Rondônia, e aqui no YouTube a gente precisa movimentar. A rádio tem lá a movimentação dela, né, os patrocinadores deles, mas a gente precisa fazer o canal do YouTube bombar. E a gente só vai fazer o canal bombar se você ajudar. Então se inscreva, ative as notificações. A gente não pede Pix, o que a gente pede é apenas uma inscrição. O canal está aí sob análise do YouTube, logo logo vai estar monetizado. Aí sim, você vai poder contribuir com o canal através de Superchat, Super Stick, essas coisas, se tornando membro também do canal. Mas por enquanto o que a gente pede para você é só o like. É só o like. Acredito eu que a partir da semana que vem você vai poder se inscrever, vai poder se inscrever na membresia, né? Pagar um valorzinho por mês para poder ajudar a manutenção do canal. Mas enquanto isso, a gente vai tocando o barco aqui apenas com o seu like. É só isso que a gente te pede, como eu disse, a gente não pede Pix nesse canal, porque é um canal de uma emissora de rádio que tem lá os seus patrocinadores, mas a gente precisa da sua inscrição. Tá bom? Pelo menos isso. Deixa uma inscrição amiga aí. Beijão no coração de todos. Agora eu vou de verdade. Valeu, Brasil!